Olá, gente, tudo bem com vocês? Então vamos nessa, né? Hoje daremos continuidade ao nosso módulo Atendente de Farmácia. Então peguem aí o módulo que tem o nomezinho Atendente de Farmácia. Esse será o nosso primeiro módulo, como falado lá atrás, né? Nos nossos inícios de aula. Então, hoje falaremos sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. E o capítulo 3, ele traz os principais motivos para utilizar diferentes formas farmacêuticas. E o que é diferentes formas farmacêuticas? Diferentes medicamentos. E aí eu pergunto a vocês preferem ingerir, comprimido em gotas, né? O medicamento, em gotas ou comprimido? Então, vocês preferem tomar, quando o médico prescreve, gotas ou ele em comprimido? E aí eu pergunto a vocês acham que o efeito do comprimido é o mesmo que da injeção? E aí? Então, muitos medicamentos, né? Eles podem apresentar o mesmo princípio ativo, ou seja, serve para a mesma patologia, porém eles vão agir de formas diferentes no organismo, dependendo da absorção. Então já respondi lá a perguntinha. Medicamentos injetáveis, injeções têm um efeito mais rápido, a sua absorção é mais rápida do que um comprimido. E entre o comprimido e líquido, o líquido também ele é mais rápido que o comprimido, pois a absorção desse medicamento é mais rápida para a corrente sanguínea. E aí existem diferentes formas, né, de administrar o medicamento, porém cada um possui um objetivo, que juntando, se a gente parar para analisar, qual é o objetivo de administrar a medicação? É tratar a patologia, os sinais e sintomas que a pessoa está apresentando, para que esse medicamento ele haja ali no organismo de forma mais rápida. E aí, quando a gente fala dos objetivos, né, e das diferentes formas farmacêuticas, por que a gente tem várias formas farmacêuticas e vários objetivos? Primeiro, para facilitar a administração, garantir a prescrição do medicamento, a dose, no caso comprimido, proteger a substância, né, no organismo, garantir a presença do sítio de ação, onde esse medicamento ele vai ser absorvido, e facilitar também a ingestão desse medicamento, na via desse medicamento. E aí, quando a gente fala das vias de administração de medicamentos, o que é isso? Via de administração de medicamento é por onde esse medicamento ele vai passar. Então, existe a via enteral, que é do trato digestivo, conhecemos como oral, sublingual e retal. Então, quando falamos em via enteral, fazemos essa ligação: via oral, sublingual e retal. Parenteral, que recebe o medicamento pelos vasos sanguíneos. Quais são esses medicamentos? Aqueles medicamentos que são na veia. Intravenosa, que é quando vai na urgência e toma aquele medicamento na veia, que bota um gel com um scalpel, ele é intravenoso. Intramuscular, que já geralmente é nas nádegas, que no braço a gente não pode administrar, apenas vacinas. E tópica, o que é uma via tópica? A via tópica é aquela que é aplicada na pele, no couro cabeludo, como por exemplo, pomadas. Então vamos lá. Via enteral, trato digestivo, oral, sublingual, retal. Parenteral, recebe medicamentos por vasos, então injeção intravenosa ou intramuscular. E tópica são pomadas, cremes que vai direto na pele ou até mesmo no couro cabeludo. Ok até aí? E aí, a velocidade desse medicamento.
O que depende para que esse medicamento faça efeito logo, né? Então, a forma de liberação do princípio ativo da medicação. Aquela medicação que tem uma forma de velocidade imediata são os analgésicos, como por exemplo, dipirona, paracetamol. Já a retardada, né, uma forma de velocidade retardada, é aquele fármaco que ele vai sendo liberado em pouquinho, como pacientes que têm problemas cardiovasculares, pacientes que têm Parkinson. E controlada, são liberados de forma que consiga controlar os seus efeitos da medicação. Como, por exemplo, medicamentos para pacientes que têm hiperatividade. Então, esse medicamento ele vai ser liberado de forma lenta para conseguir tratar essa hiperatividade. E prolongada requer um pouco de administração, como hipertensivos. Pacientes que são hipertensos tomam a medicação que toma um comprimido por dia, digamos. Por quê? Porque a ação desse medicamento ela é prolongada. Então, necessariamente, ele vai tomar diariamente. Ou, a depender do nível, um de manhã, outro à noite, porque o sítio de ação do metabolismo desse paciente, e a gente sabe que cada metabolismo, cada pessoa tem um metabolismo diferente, não é isso? E aí, os tipos de paciente. Como eu vou saber a dosagem, né? Quando a gente vai no consultório médico e ele prescreve, ele coloca lá, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 6 dias, tomar 40 gotas, Lufital, digamos. Então, o tipo de paciente vai influenciar na forma desse medicamento. De acordo com o paciente, é realizada a prescrição e dose. Muitas vezes por peso, que criança com peso normal para a idade. E o cálculo é realizado dessa forma, peso vezes dosagem. Adulto, né, a gente considera acima de 12 anos para medicação. E infantil, RN, recém-nascido, até 11 anos. Algumas literaturas já trazem o uso adulto, né, a dosagem a partir de 11 anos. Mas aí no módulo de vocês trazem dessa forma que eu acabei de falar. E aí como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar lá, né, a dose infantil que o médico prescreveu, vezes a idade. Então, o que é que eu vou fazer? Idade, dose, vezes idade. E aí, digamos que a criança, ela tem de 2 a 12 anos. Então, eu vou pegar a idade da criança vezes a dose média do adulto. Se lá para o adulto diz que é um comprimido, eu vou multiplicar. Depois iremos discutir essas regrinhas, esses cálculos, tanto no grupo quanto na aula presencial. Então, não se preocupe. E aí, as fórmulas farmacêuticas. Quando falamos em fórmulas farmacêuticas, o que é? Então, fórmulas farmacêuticas, gente, é a descrição de quantidade e qualidade de ingredientes que fazem parte daquele medicamento. Tem a fórmula oficinal, que encontra-se escritos, né, aqueles medicamentos que é prescrito por dose e quantidade, tudo certinho. Fórmulas magistrais, que é a fórmula de outro clínico, porém o farmacêutico ele pode prescrever, como por exemplo medicamentos manipulados, e formas especializadas, que já são aqueles medicamentos prontos. Então, fórmulas magistrais são medicamentos manipulados, que eu posso fazer ali na hora, no caso farmacêutico. E fórmulas especializadas são medicamentos que já são expostos na farmácia, como por exemplo Buscopan, dipirona. Tá ok até aí? E aí, quanto número de drogas, né? Muita gente se atrapalha. Qual a diferença entre Buscopan
e o Buscopan composto. Então, o Buscopan simples, né, que é aquele Buscopan comum, ele apenas tem uma droga, monodroga. Já o Buscopan composto, o Buscopan Plus, o Buscofen, ele tem mais de uma droga. Droga? Sim, mais de um fármaco. Misturas de vários medicamentos. E aí eu pergunto a vocês, qual Buscopan que tem dipirona? Respondam aí. Vamos anotando as perguntinhas que eu já fiz até agora, tá ok? E aí, quanto à doutrina dos medicamentos, aqueles medicamentos alopáticos, são medicamentos comuns, né? Que aí as pessoas elas vão ter reações, como por exemplo, antialérgico. Quem já tomou antialérgico sabe, dá um sono bom, né? Homeopáticos. O que são homeopáticos? São substâncias naturais. A professora faz um tratamento homeopático. São substâncias naturais a partir de ervas que é prescrito pelo médico, né? Ou um terapeuta holístico e é feito a manipulação desses medicamentos homeopáticos. E aí, os princípios da homeopatia. O que é uma homeopatia? A homeopatia, ela tem como uma lei aí, né, de ser semelhante à cura, quando a pessoa é contaminada. Tem também lei de prevenção, de prevenir, e de ser um medicamento único, especializado para aquele paciente, para os sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando. Então, o medicamento homeopata, ele vai de acordo com a queixa que o paciente está apresentando, ele é manipulado. E aí, a homeopatia tem segurança? Sim, a homeopatia tem segurança quando é feito o uso de forma correta. Então, a pessoa ela tem que fazer o uso corretamente. Não é por ser um tratamento natural que eu posso tomar de forma aleatória, pois eu posso vir apresentar náuseas, vômitos, diarreia, devido a esse medicamento natural que eu estou fazendo uso de forma incorreta. Então, aí no módulo de vocês tem umas questõezinhas complementares na página 26 e 27. Além do formulário, eu peço que vocês respondam essas questões, tá ok? Então vamos lá. Agora, né, falamos sobre o capítulo 3, falamos sobre os principais motivos de utilizar formas farmacêuticas diferentes. E agora iremos discutir um pouquinho sobre fármacos, conceitos sobre fármacos. E o que é fármacos, né? O mesmo medicamento ele pode ser administrado de várias formas, engolindo, aplicando na veia, na língua, embaixo da língua. Apesar de complexa, todas as informações de um medicamento vêm na bula. Sejam sinceros, vocês, sejam bem sinceros. Vocês leem a bula do medicamento? Não, né? Se a gente for ler uma bula do medicamento, quando chegar lá na parte reações adversas, pronto, já tem logo medo, não toma. Mas é importante que a gente consulte a bula do medicamento antes de tomar a medicação, tá ok? E aí, o que contém numa bula do medicamento? Então, eu convido vocês a pegarem uma bula de medicamento e vocês olharem o significado de posologia, dose, dose mínima, dose máxima, dose tóxica e dose letal. Então, essa será a nossa atividade aqui no grupo, a gente conseguir desvendar uma bula de medicamento, pois para que eu instrua o meu paciente, o meu cliente, eu preciso conhecer qual medicamento eu estou vendendo. E vem as formas físicas do medicamento. Eu tenho que saber se o medicamento que eu estou vendendo ele é em pó, ele é em cápsula, é líquido. Então, como esses medicamentos são apresentados? Sólidos, líquidos, semissólidos, que falamos isso lá na aula passada. Então, as formas
sólidas, líquidas, as suspensões, pastosas, gasosas. Então, nas formas sólidas se enquadram comprimidos. O comprimido simples também se enquadra na forma sólida. Mastigável, existem comprimidos também mastigáveis, principalmente alguns para vermes, né? Comprimido sublingual é aquele comprimido que é embaixo da língua. E por que ele é sublingual? Porque a absorção dele é mais rápida, ele vai chegar mais rápido no sítio de ação, no sítio da dor daquele paciente e vai aliviar os sinais e sintomas, não necessariamente a dor. Uma pessoa com pressão alta, ela toma esse comprimido sublingual para ajudar a diminuir a pressão, pois os comprimidos sublingual têm uma absorção mais rápida. Tipos de comprimido, existe também o comprimido vaginal, né, que ele é revestido de uma película de gelatina. Esses comprimidos são utilizados para tratar algumas patologias ou até mesmo realizações de exames. Tamponados. Comprimidos tamponados, ele possui uma película protetora, que esses comprimidos são indicados para pacientes que têm gastrite ou úlcera, né? Problemas no estômago. Efervescentes, como por exemplo as vitaminas que a gente está vendo vender muito nessa pandemia, Celin, Tagifol, entre outros. Então, aqueles que efervescentes são aqueles que soltam bolhas de dióxido de carbono. Comprimidos revestidos em açúcar. Se vocês pararem para observar, vocês já tomaram esse tipo de comprimido, que não é alérgico, claro. A Neosaldina, ela é adocicada, pois ela tem uma plaquinha revestida em açúcar. Drágia e cápsulas, né? São aqueles medicamentos que tem a linhazinha no meio, ou até mesmo que você pode, tipo um plástico, que tem o pó, mas lembrando que esse comprimido ele tem que ser feito a ingestão tanto com o plástico e o pozinho. Eu não posso tirar o pó para diluir na água, pois eu vou estar inibindo o efeito desse medicamento. E aí vem as cápsulas moles, gelatinosas, como por exemplo ômega 3. Cápsulas duras, acabei de falar anteriormente. E aí eu pergunto a vocês já abriram a medicação para tomar o pozinho? Tem gente que sim, né? Mas não pode, pois você está perdendo o efeito dessa medicação. E além de tudo, vem as pílulas, né? O anticoncepcional em pó, um medicamento em pó. A amoxicilina, que ela vem um pozinho para diluir na água. Então, é um tipo. Efervescentes, como estomazil. E o talco também, ele entra aí, né, nessa questão de medicamentos, de fármacos, que é um pó. Supositório, que esses supositórios são formas sólidas ou semissólidas, que eles vão servir de analgésicos ou até mesmo para fins de exames. Desculpa, vai ser colocado no ânus desse paciente para ou aliviador ou até mesmo a fim de coleta. Tem vaginal também, que são pomadas, né? São tratados patologias, doenças infecciosas. Então é usado esse creme vaginal. Ele vai vir em uma seringa e a pessoa ela vai injetar na vagina. E aí, mãos na massa, vamos lá praticar. Vamos discutir alguns pontos que eu sei que vocês têm dúvidas, então tirem as dúvidas para a gente começar a batalha das perguntas.